O milionário se emociona ao descobrir que a mendiga negra salva sua empresa ensinando 9 idiomas. Em uma cidade onde arranha-céus reluzentes contrastavam com favelas abarrotadas, Ricardo, um despreocupado milionário, se viu à beira da falência. A empresa de tecnologia que ele havia construído com muito esforço estava desmoronando. Números vermelhos assombravam sua mente. E enquanto o pânico se instalava, ele ouvia murmúrios sobre seu rival, Carla, pronta para devorar seu legado. Era uma montanha-russa de emoções. O medo congelava seu estômago e a desesperança apertava seu peito. Ele sentia um nó na garganta que não conseguia soltar. Foi então que, em um dia chuvoso, enquanto cruzava a Praça da Liberdade, sua vida mudaria para sempre. Nala, uma mendiga negra que dormia em um canto esquecido, o surpreendeu ao levantar a cabeça. Embora a sujeira em seu rosto não pudesse esconder a inteligência em seus olhos, o que mais chamou a atenção de Ricardo foram as palavras que saíram de sua boca, em um português impecável. Você precisa de ajuda. A voz dela era clara e firme, um eco em meio ao caos. Ricardo ficou paralisado. Em volta dela, estranhos sussurravam, espantados por aquela mulher que parecia carregar os segredos do mundo. Era como se Nala tivesse passos na vida inteira. Entrelaçada em culturas, suas mãos gesticulavam enquanto ela falava 9 idiomas, cada um deslizando de sua língua como se fosse água. Um uivo de incredulidade surgiu da multidão. E Ricardo, que sempre tivera tudo na palma da mão, foi atingido por um raio de dúvida. Como aquela mulher que vivia nas ruas poderia saber mais sobre o mundo do que ele? Inicialmente, ele hesitou. O ceticismo se apostava em sua mente. O que Nala poderia oferecer em meio à sua desgraça? Mas as horas passavam e a pressão aumentava. Em um momento de desespero, ele se aproximou dela. "Como você pode me salvar?" perguntou, sua voz carregada de angústia. E Nala, sem hesitar, começou a expor seus planos. Cada ideia que ela disparava era uma faísca em um campo seco. Algo nela parecia prometer. Suas palavras eram mais do que estratégias, eram visões de empatia e conexão. Ao passarem os dias juntos, a relação entre os dois se tornava mais intensa. Ricardo via Nala não apenas como uma mendiga, mas como uma mulher com uma história, um mistério aguardando para ser descoberto. Ele ficou sabendo como a vida a levou às ruas, segredos de um passado que ligavam seus destinos de modos inesperados. Vozes de labirintos familiares começaram a ecoar no coração de Ricardo, revelando conexões que ele nunca imaginara. Enquanto a competição aumentava com Carla, uma sombra de destruição se aproximava. A tensão espessava o ar. Ricardo e Nala não lutavam apenas contra a crise da empresa, mas também contra os preconceitos e as disparidades sociais que representavam. A verdadeira batalha era por um propósito maior, pelo que significava ser humano em um mundo tão desigual. Mas Nala guardava um segredo, algo que poderia ser a chave para salvar a empresa. O dilema crescia e Ricardo, cada vez mais, se via dividido entre sua integridade e sua ambição. A dúvida martelava em sua mente. Até onde ele iria para salvar sua empresa e, talvez, resgatar não só sua fortuna, mas sua alma? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Nala expunha suas ideias e os planos para a empresa de Ricardo, o ar ao redor parecia eletrificado. As palavras dela vibravam com uma força desconhecida.
um chamado a algo maior, algo que estava além do universo corporativo que dominava a vida de Ricardo. Mas no meio daquela tempestade de inspiração e esperança, o destino decidiu fazer sua jogada. Naquela manhã nublada, enquanto eles se encontravam em um café anexo à praça, um barulho alto interrompeu-a. Conversa. O vidro da porta se estilhaçou em 1000 pedaços quando um grupo de homens, uniformizados e armados, entrou com violência. Os clientes se espalharam em pânico e um grito cortante ecoou pelo espaço. O mundo de Ricardo estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente. "Fiquem onde estão. É um assalto!" gritou o líder do grupo, seus olhos escaneando a sala com ferocidade. Ricardo ficou paralisado, o medo apertando seu coração como uma mão fria. Ele queria correr, proteger Nala, mas suas pernas pareciam cravadas no chão. Nala, surpreendentemente, manteve-se calma. Ela se levantou, encarando os assaltantes com uma determinação feroz. Antes que Ricardo pudesse intervir, ela gritou: "Esperem, não precisam fazer isso. Todos vocês só estão tentando sobreviver." O olhar dela fez os homens hesitarem. E naquele instante o pior aconteceu. Com um movimento abrupto, um dos assaltantes disparou sua arma. O som do tiro reverberou como um trovão. Time pareceu desacelerar. O cabelo de Nala balançou ao vento da bala, e Ricardo viu seu rosto, que era uma combinação de força e vulnerabilidade, em câmera lenta. O impacto foi devastador. Nala caiu no chão, e o mundo ao redor de Ricardo desabou. Ele correu até ela, seus sentidos perfurados pelo cheiro de pólvora e pelo grito surdo de desespero. "Nala! Não! Não, não!" Ele segurou a cabeça dela em suas mãos, enquanto o sangue manchava seu rosto. O que era uma conversa de esperança, agora era um pesadelo. Aos poucos, o caos começou a se dissipar, as sirenes da polícia soando à distância. Mas nada importava naquele momento. Ele olhou nos olhos dela, que estavam se fechando lentamente. "Você não pode ir! Você é a única que pode me salvar!" Ele gritava, sua voz entrecortada por lágrimas. Mas antes que ela fechasse os olhos, com um último esforço, Nala sussurrou: "Ricardo, eu não sou só uma mendiga. Sou muito mais." O que ela disse não era claro, mas as palavras foram como um vírus se espalhando em sua mente. Ele não entendia, mas havia algo ali, algo que poderia mudar tudo. Uma revelação, um segredo. Os policiais chegaram e a cena tomou um rumo frenético. Ricardo estava perdido em seu lamento, sem saber o que fazer. Ele ficou de pé, cercado por pessoas que nunca tinha visto, em uma dor insuportável. O que aquilo tudo significava? Que vida Nala realmente tinha vivido? Ele olhou em volta, vendo rostos perplexos, mas para ele, tudo ao redor estava desvanecido. Então, num flash, a consciência lhe bateu. O que ela havia dito antes do tiro? O que havia naquele segredo que poderia ser a chave para tudo? Um nó se formou em sua garganta, uma mistura de dor e curiosidade. Ele precisava descobrir, e o mais urgente, havia mais do que um simples plano de negócios ali. Havia vidas, histórias misturadas como os fios de um tapete. E agora tudo o que ele acreditava ter controle estava virando um labirinto escuro. E assim, à medida que as sirenes se aproximavam, Ricardo decidiu que ele não iria deixar a história de Nala se perder. Não sem entender o que realmente significava. A batalha não era mais apenas pela empresa, mas por revelar as verdades ocultas que iriam além de tudo o que ele conhecia. Afinal, quem era Nala realmente? Ricardo estava em choque, seu coração batendo o disquinho passado. O que Nala havia sussurrado antes de desmaiar, as palavras ecoavam na sua mente. "Não sou só uma mendiga, sou muito mais." Ele mal percebeu o movimento frenético ao redor. As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas, mas sua atenção estava totalmente fixada em Nala. Ele precisava entender aquele mistério. As pessoas se aglomeravam em volta, sussurrando. O pânico estava instalado, mas em meio à confusão, ele sentiu algo. Uma mão em seu ombro. Ele virou-se e se deparou com um policial. Sua expressão era de preocupação. "Vamos, precisamos tirar você daqui", disse o agente. Mas Ricardo não se movia. Ele não podia deixar Nala.
Quando finalmente um paramédico chegou e começou a cuidar dela, Ricardo sentiu um aperto no peito. O desespero tomou conta. O que ela queria dizer? O que significa isso? Ele olhou para o paramédico. Sua voz tremia. Ela vai ficar bem, não é? O homem hesitou. Estamos fazendo tudo o que podemos. Ouvindo aquilo, Ricardo quase perdeu a fé. Nela, em tudo. Ele se afastou um pouco, tentando respirar fundo. A cena ao seu redor parecia girar. As vozes se misturavam. E, de repente, uma figura familiar apareceu na multidão. Era Carla, a sua rival. Ela se empurrava através das pessoas, um sorriso arrogante em seus lábios. "Oh, Ricardo, que espetáculo!" disse com sarcasmo. "Isso é o que você chama de sucesso?" Mais uma vez, o que estava para acontecer fez o chão parecer tremer sob seus pés. Ele não tinha tempo para brigar com Carla, mas não conseguiu se controlar. "O que você quer aqui? Aposto que estava esperando essa chance para rir de mim." Carla riu, mas havia algo sombrio em seu olhar. "Na verdade, estou aqui por outra razão. Acho que você vai querer ouvir isso." E enquanto os paramédicos levavam Nala, continuou. "Aquela mulher não é quem você pensa que é." Ricardo franziu a testa. "O que você está dizendo?" Carla se aproximou, seus olhos brilhando com uma satisfação maliciosa. "Nala, ela tem um passado, e não é bonito. Você tá tão cego que não consegue ver." "Cala a boca!" Ricardo gritou, mas a dúvida começou a crescer dentro dele. O que ela queria dizer? Como poderia uma mendiga ser mais do que parecia? Nela havia uma história, tinha de haver. Mas Carla não parou. "Ela tem conexões com a minha empresa, sabia? Acha que ela estava apenas tentando ajudar? É uma jogada dela. Para conseguir o que quer." A verdade é que ela e sua mãe tinham um relacionamento bem próximo com os proprietários da nossa empresa. Tudo isso aqui pode ser parte de um plano muito maior. "O quê?" Ele sentiu o estômago revirar. Como Carla sabia disso? O que mais ele não sabia? Ele olhou para onde Nala tinha sido levada, seu corpo parando de tremer sob as mãos do paramédico. A confusão o envolvia como uma densa neblina, e a sensação de traição lhe alfinetava. "No final, você vai descobrir que acabou de dar as boas-vindas a uma verdadeira cobra, Ricardo." Carla finalizou, um sorriso curto e venenoso, e como se tudo estivesse em um pesadelo, a verdade tomou conta dele. O que exatamente Nala era? Afinal, por que aquele segredo a envolvia de forma tão perigosa? Com a adrenalina correndo em suas veias, ele decidiu que não ia parar. Não enquanto não tivesse respostas. O destino de sua empresa, sua conexão com Nala, tudo estava entrelaçado de uma forma que ele precisaria entender. Quando Carla se afastou, ele sentiu a urgência de correr atrás dela. Mas algo na voz dele soou firme. "Vou descobrir a verdade", disse com fervor. E enquanto se afastava, um novo mistério se formava, mais profundo e obscuro do que ele jamais poderia imaginar. Ele sabia que o que estava prestes a descobrir poderia alterar não apenas sua vida, mas a própria essência do que era ser humano. Neste mundo desigual e surpreendente, Ricardo estava decidido. As palavras de Nala queimavam em sua mente, e a cena do tiroteio ainda estava fresca. O que ela havia dito? O que significava que era muito mais do que uma mendiga? Ele precisava saber. Sem pensar duas vezes, correu em direção ao hospital, seu coração martelando no peito. Na sala de espera, a tensão era pesada. O cheiro de desinfetante invadia suas narinas. Ele poderia ver a preocupação nos rostos dos outros que esperavam notícias, mas sua mente estava em outra parte. Ele não parava de reviver aquele momento. A fala de Nala, a forma como ela olhou para os assaltantes, a certeza de que havia algo mais ali. Por quê? As palavras dela o afetavam tanto. Enquanto esperava, Carla apareceu novamente, como um remédio amargo. "Parece que você está aqui por um milagre, Ricardo. Aposto que está esperando para saber se a sua salvadora vai sobreviver. Que pena se ela..." "Cala a boca!" ele gritou, perdendo o controle. "Você não sabe nada sobre ela. Acha mesmo? Você está tão cego pela empatia que não vê as evidências. Nala é uma jogadora, uma estrategista.
Aposto que estava esperando sua chance para entrar na sua vida e na sua empresa. Você não sabe do que está falando. Ah, eu sei sim. O que você prefere? Que eu te conte ou que você mesma descubra? Há um velho ditado que diz que as aparências enganam, não é? Ela sorriu um sorriso nada agradável. O que Carla estava insinuando? O coração de Ricardo disparou. Ele não queria acreditar. Nala era uma mendiga, mas ela tinha um passado. Ela sabia 9 idiomas. Havia algo especial nela. Mas isso não significava que ela era uma conspiradora, certo? Ele estava quase convencido de que era uma loucura, até que um atendente o chamou. Senhor, o senhor é amigo da paciente Nala? Perguntou. E a voz dele não estava nada confortável. Sim, como ela está? Temos algumas atualizações. Na verdade, precisamos do seu consentimento para um procedimento. A bala atingiu um lugar crítico. Aquelas palavras cortaram seu coração como se um fio estivesse sendo puxado. A angústia subiu como um vulcão. Ele não poderia perder Nala, não podia. Mas o que o atendente disse a seguir fê-lo congelar. Ela também estava com um documento que parece ser bem importante. A equipe médica encontrou isso ao lado dela. Um arquivo que pode ajudar a entender melhor a situação dela. Um arquivo? O que contém? Ricardo exigiu, o medo lhe tirando o fôlego. Não serei eu a dizer. Apenas um momento, por favor. E o atendente saiu. Naquela espera insuportável, seus pensamentos se agitaram. O que Nala teria escondido? Na mente dele, várias possibilidades começaram a surgir. Seria uma jogada para pegar seu dinheiro? Uma vingança contra sua empresa? Então o atendente voltou, segurando o envelope. Aqui está. Sinto muito pela forma como você está passando. É um caso muito delicado. Ricardo pegou o envelope tremendo, o coração acelerado como se quisesse explodir. Com tantas perguntas, ele abriu o documento sem hesitar. Mas o que encontrou dentro o chocou até a última célula de seu corpo. Era uma certidão de nascimento, e não qualquer uma. Era a certidão de Nala. O que ele leu fez seu estômago revirar e sua visão gaguejar. Nala não era quem ele pensava. Ela tinha um sobrenome famoso, uma relação que mudava tudo. Aquelas palavras na página revelavam uma conexão que até aquele momento ele não poderia imaginar. Aquela mulher nas ruas, a mendiga que ele conheceu, era parte de uma família poderosa. Alguém que tinha o potencial de derrubar qualquer império. E isso explicava o olhar que ela tinha. Não era só dor, mas uma determinação tremenda. As chances de que tudo o que Carla dissera estivessem certas aumentavam. E a formação da verdade fazia seu cérebro girar. Como ele tinha se deixado levar por sua história? Para que lado aquela questão o levaria agora? O que mais Nala escondia? Uma pergunta crucial se formou. E se ela se aproximara dele com outro objetivo? Ele estava prestes a descobrir que a vida que ele conhecia poderia desmoronar, e a batalha que enfrentava na sua empresa seria a menor das suas preocupações. E enquanto olhava para a certidão, uma voz sussurrou dentro dele. A luta estava apenas começando. E agora, ele realmente não sabia que caminho tomar. Ricardo estava decidido. As palavras de Nala queimavam em sua mente, e a cena do tiroteio ainda estava fresca. O que ela havia sussurrado? O que significava que era muito mais do que uma mendiga? Ele precisava saber. Sem pensar 2 vezes, correu em direção ao hospital, seu coração martelando no peito. Na sala de espera, a tensão era pesada. O cheiro de desinfetante invadia suas narinas. Ele poderia ver a preocupação em rostos que esperavam notícias, mas sua mente estava distante, presa em um turbilhão de sentimentos. O olhar de Nala, a determinação que ela havia demonstrado, tudo isso o deixava agitado. Por que algo tão simples como uma conversa mudara sua vida para sempre? Enquanto ele tentava juntar as peças, o atendente da recepção se aproximou. Era um homem baixo, com um olhar amistoso, mas havia algo nele que despertou a atenção de Ricardo. Senhor, disse, seus olhos fixos no rosto de Ricardo. Me desculpe, mas a situação é complicada. Como ela está? Ricardo insistiu, a voz tremendo de preocupação. Estamos fazendo o possível. Mas nós encontramos algo. As palavras saíram quase como um sussurro. Um algo? Como assim?
Ricardo se virou, sua mente disparando. O atendente hesitou. É sobre os documentos que ela tinha com ela. O coração de Ricardo acelerou. O que mais havia na vida de Nala que ele não sabia? O que você encontrou? O atendente puxou um envelope do bolso. Isso aqui é tudo que conseguimos juntar. Ele estendeu o envelope para Ricardo, que o pegou com mãos trêmulas. Quando abriu, seu pulmão parou. Dentro havia mais do que uma certidão de nascimento. Havia documentos que ligavam Nala a uma família notável, e não qualquer família. Para seu espanto, era um nome famoso, que ele mesmo conhecia bem. Estava prestes a desmoronar. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou, sentindo a pressão aumentar. Nesse instante, a mulher na sua frente se virou, com um semblante de preocupação. Era Carla. Ela estava ali, observando, como uma sombra, mas agora tudo fazia sentido. Ricardo, que surpresa vê-lo aqui, ela disse, seu tom sarcástico tão afiado quanto na primeira vez que se encontraram. Não é hora para você brincar, Carla, ele gritou, quase perdendo o controle. Nala está machucada. Machucada? Exatamente onde a pobre foi mordida, Carla respondeu, com expressão de gozo. Você realmente gostaria de ter conhecido a verdadeira Nala, não gostaria? O segredo dela vai abalar suas fundações. O que Carla estava insinuando? Enquanto tentava processar tudo, uma enfermeira entrou na sala, interrompendo a conversa. Ricardo, precisamos de você. Nala está estável, mas tem algo importante a dizer. O coração de Ricardo disparou. Ele seguiu a enfermeira sem olhar para trás. O corredor do hospital parecia se esticar, cada passo pesado. A expectativa o consumia. O que ela teria a dizer? A sala onde Nala estava era clara, com luz branca, mas ele só conseguiu pensar nas revelações. Quando entrou, Nala estava acordada. O olhar dela tinha uma força impressionante, mesmo com o band-aid na cabeça. Ricardo, você veio, ela disse, sua voz fraca, mas repleta de significado. Precisamos falar. Sobre o que, Nala? Sua voz tremia. Sobre os documentos? Sobre quem você realmente é? Ela hesitou. Sim, mas não apenas isso. Há mais envolvido. Eu sou parte de uma disputa familiar, algo muito maior do que você imagina. O ar parecia pesado, cada palavra dela como uma bomba prestes a explodir. O que ela estava dizendo? Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas antes que pudesse perguntar mais, a sala foi invadida por um grupo de homens interno. Eles não eram da polícia. Ao contrário, tinham uma presença intimidante e severa. Você deve vir conosco, Nala, um deles ordenou, o olhar afiado como uma lâmina. Não, Ricardo gritou. Que vocês querem dela? É um hospital, por favor! Isso não é da sua conta, Ricardo, o homem disse, com um sorriso frio. Nala não é quem você pensa que é, e ela precisa saber disso. O choque percorreu todo o corpo de Ricardo como um raio, antes que pudesse reagir. Nala olhou para ele com uma profundidade de dor e alívio. Ricardo, essa é minha chance. Eu preciso descobrir quem eu sou de verdade. Ele sentiu a realidade desmoronar novamente. Que jogo estava sendo? Jogado? Aquela sala era um campo de batalha e Nala estava no meio. E quando ele finalmente entendeu o que estava em jogo, a decisão de Nala poderia não ser apenas sobre si mesma, mas também sobre tudo o que ele acreditava. E naquele momento, o que realmente estava prestes a ser revelado poderia mudar para sempre o curso de suas vidas. Ricardo estava decidido. As palavras de Nala queimavam em sua mente. A cena do tiroteio ainda estava fresca. O que ela havia sussurrado? O que significava que era muito mais do que uma mendiga? Ele precisava saber. Sem pensar duas vezes, correu em direção ao hospital, seu coração martelando no peito. Na sala de espera, a tensão era pesada. O cheiro de desinfetante invadia suas narinas. Ele podia ver a preocupação nos rostos que esperavam notícias, mas sua mente estava distante. O olhar de Nala, a determinação que ela havia demonstrado, tudo isso o deixava agitado. Por que algo tão simples mudara sua vida para sempre? Enquanto a enfermeira se afastava,
Ricardo exibia um misto de desespero e determinação. Então, um novo grupo entrou na sala. Homens em ternos escuros, com olhares frios e ameaçadores. Eles pararam em frente a ele como uma barreira. O coração de Ricardo disparou. "Você é Ricardo, certo?" perguntou um deles com uma voz clara, mas cheia de desdém. "Estamos aqui a mando da família de Nala. Não é o que vocês pensam." "Ela precisa de ajuda? Não podem levá-la." Ricardo respondeu, a voz tremendo, mas firme. Ele estava pronto para lutar pelo que acreditava. O homem de terno não hesitou. "Ela não deveria estar aqui. Precisamos que ela volte para casa." "Para casa? Você quer dizer onde?" Ricardo estava confuso. "Na verdade, a família dela não é quem você pensa. Nala é a herdeira de um dos mais poderosos conglomerados do país. E nós estamos aqui para trazê-la de volta." "Não, isso não faz sentido." O que eles estavam dizendo? A medíocre mendiga na rua precisava voltar ao luxo? Isso parecia uma piada de mau gosto. No instante em que essa revelação bateu, o ambiente ao redor de Ricardo deu uma guinada. Ele olhou para aquelas pessoas, atônito. "Ricardo, você não sabe nada sobre o passado dela, certo?" Outro homem disse, passando as mãos pelo cabelo grisalho. "Ela foi afastada da família por um escândalo que nem mesmo você poderá imaginar." "Que escândalo? O que aconteceu?" Ricardo perguntou, agora involuntariamente curioso. Ao mesmo tempo, seu coração apertava com a pressão do desconhecido. Os homens hesitaram, mas um deles finalmente falou. "Nala é a filha desaparecida de um grande empresário. Para proteger o nome da família, ela foi dada como morta e foi enviada para viver longe, longe dos olhos do público. Nunca imaginou que ela estava viva, não é?" Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo o que conhecia estava se desmoronando. A mulher que conhecera, que considerava uma amiga, uma companheira, era na verdade parte de um universo oposto ao dele. Uma ferida interna começou a queimar. Ele se sentiu manipulado e enganado. "Você não pode usar isso contra ela. Ela é uma pessoa, não um peão em sua disputa familiar", gritou, a voz erguendo-se em um misto de amor e raiva. "Não somos os vilões aqui, Ricardo. Você não entende o que está em jogo. A vida dela em suas mãos pode significar uma guerra entre famílias." O tom era sério, demais para ser ignorado. Nesse instante, o caos começou. Alarmes começaram a tocar, e toda a atenção na sala se voltou para a porta. Um grupo de policiais entrou em alta velocidade, em busca de algo. O oficial à frente gritou: "Todos fiquem onde estão. A situação está sob controle." Ricardo ficou paralisado. Como tudo isso poderia estar acontecendo? Ele olhou para Nala, sua imagem agora cheia de mistério. O choque estava estampado em seu rosto, enquanto os detalhes da cena se desdobravam. Os homens internos recuaram um passo. Os oficiais se dirigiam a eles com um olhar grave. "Vocês têm que sair. Esta situação envolve mais do que apenas uma mulher." Surgiu uma nova sensação, um aperto frio que se espalhou pelo estômago de Ricardo. Ele não sabia em quem confiar, nem o que pensar. O que Nala realmente era? A linha entre amor e manipulação estava se tornando cada vez mais tênue. E agora, cercado por toda essa tensão, ele precisava entender o papel que tinha nessa guerra. Tudo tinha mudado e nada poderia permanecer o mesmo. O que viria agora? O que ele realmente sabia sobre Nala? E se esse segredo a levasse de volta a um mundo onde ele nunca poderia acompanhá-la? Ricardo estava paralisado. As palavras ecoavam em sua mente, um turbilhão de emoções. Nala, a mulher cujas origens eram ainda um mistério para ele, agora parecia uma peça central em um jogo enorme que ele não entendia. Os homens internos estavam prontos para levar Nala de volta, mas o que ela havia dito já mudara tudo. Era uma namorada, amiga ou apenas uma jogada do destino? E agora, mais uma vez, tudo parecia estar desmoronando. "Não pode levar Nala, ela está machucada, precisa de ajuda." Ricardo gritou, seu corpo tremia de raiva e desespero. Mas enquanto tentava compreender a situação, um cinto agudo o atingiu. Um dos homens, com olhar frio e calculista,
Voltou-se para ele. Suas emoções não importam aqui, Ricardo. O que está em jogo é maior do que você pode imaginar. O policial à frente interrompeu. Isso está se transformando em um cenário perigoso, senhores. Saibam que estão em território hospitalar e que a prioridade aqui é a vida da paciente. As palavras ainda pairavam no ar quando, de repente, um grito irrompeu do fim do corredor. O som soou como uma explosão poderoso, arrastando a tensão acumulada. Um grupo de policiais invadiu a sala, armas em punho. Havia uma urgência em seus movimentos, e a sala se transformou em um cenário de caos. "Todo mundo pro chão!" gritou um dos oficiais. Ricardo não teve tempo de pensar antes que o estampido ecoasse. A porta se arrombando. Ele se agachou, o coração disparando. O que estava acontecendo agora? O mundo ao seu redor estava virando de cabeça para baixo. O caos tomou conta, mas em meio à confusão, uma sombra apareceu no canto da sala. Uma mulher envolta em um longo casaco se fez visível. "Pare tudo isso!" A voz dela cortou através do tumulto como uma lâmina afiada. Sua presença era autoritária, e todos, até os oficiais, hesitaram. "Quem é você?" um dos policiais perguntou, a dúvida visível em seu rosto. "Meu nome é Isabela. Sou a irmã de Nala." O ar gelou ao redor. Ricardo sentiu que o chão desabava novamente. "Uma irmã?" A mulher se aproximou, seu olhar focado em Nala, que agora estava longe de ter uma expressão tranquila ao ouvir aquela revelação. "Ela precisa de ajuda, e você está no caminho, Ricardo." Isabela lançou um olhar penetrante para ele. "Mas, como assim?" Ricardo balbuciou. "Eu pensei que Nala, ela nunca mencionou você. Isso não é novidade. Nala está fugindo de um passado que não considera seguro. Mas a verdade, Ricardo, é que se você não a deixar ir agora, ela pode pagar um preço alto, assim como eu." "Um preço alto? Como assim?" Ricardo estava em alvoroço, cada palavra soando como uma bomba prestes a explodir. O que ela queria dizer? "Precisamos sair antes que percebam quem realmente somos." Essa família a qual Nala pertence não faz questão de deixar seu passado nas sombras. Eles querem tudo, e você pode ser a isca que eles precisavam para nos encontrar. Ricardo estava perdido. O que estava acontecendo? Ele olhou para Nala, que a essa altura estava encarando Isabela com um temor claro, e percebeu que ela também não tinha controle sobre a situação, assim como ele. O que aquela mulher estava escondendo? Mas a atmosfera mudou abruptamente. A porta da sala foi aberta outra vez e mais pessoas entraram. Este grupo era diferente. Homens vestindo jaquetas de couro, com olhares hostis e confiantes. E Ricardo percebeu instantaneamente que não eram ali para ajudar. Eram ali para buscar Nala. Um deles avançou em direção a Isabela, exibindo um sorriso que projetava ameaças e sorrisos de vitória. "Finalmente encontramos você, nossa querida. Você não vai escapar novamente." "Não! Fiquem longe dela!" Ricardo gritou, o desespero apoderando-se dele. O burburinho estava concentrado, as vozes se cruzando em um misto de emoção, pânico e tensão. Tudo que Ricardo conhecia estava prestes a se desvanecer, e a única coisa que restasse seria a proteção que ele poderia dar a Nala. "Precisamos sair agora!" Isabela gritou, puxando Nala para mais perto, mas não havia para onde correr. Ricardo tentava entender o que estava acontecendo, quando, de repente, Nala se virou para ele com lágrimas nos olhos. "Ricardo, a verdade é que eu não sou quem você pensa que sou." E com isso, tudo se apagou. Um clarão ofuscante tomou conta da sala. Tudo ao redor se tornou indistinto. A última coisa que viu foi Nala se afastando e a confusão em seu olhar. Uma nova reviravolta estava prestes a começar, e nenhuma resposta garantida estava à vista. Tudo estava prestes a mudar. E assim, o caos tomou conta do hospital, deixando apenas uma pergunta no ar. Até onde você iria para proteger quem ama? Ricardo estava paralisado. As palavras de Nala permaneciam flutuando no ar, enquanto o caos se desenrolava à sua volta. Isabela se adiantou,
tentando proteger Nala. Os homens internos estavam prontos para levá-las, mas agora uma nova figura semblou ter surgido das sombras. Uma mulher com um olhar resoluto. Tratava-se da irmã de Nala. Isso era inesperado, mas ao mesmo tempo tudo parecia tão confuso. Antes que pudesse processar tudo, o clima mudou de maneira brusca. A porta se arrombou. Uma equipe de policiais chegou em uma correria, armados e com expressões de urgência. O oficial à frente estava claro em suas intenções. Mas então, um grito cortou a sala. Ninguém teve tempo de reagir. Alguém disparou um tiro. O som ecoou, como um trovão, fazendo o coração de todos disparar. Ninguém sabia de onde vinha. O caos se instaurou. As pessoas começaram a gritar e correr, e Ricardo viu Nala, por um instante, congelar diante do tiro. Isabela avançou, tentando puxar Nala para a saída. Vem, precisamos sair agora. Nala hesitou, seus olhos ainda fixos em Ricardo, como se pedisse ajuda, mas a pressão estava aumentando. E então, na confusão, uma sombra familiar entrou pela porta. Carla! Ela tinha um brilho perverso nos olhos, quase como se estivesse se divertindo com toda aquela cena. Viu? Eu avisei que tudo ia desmoronar, Ricardo, disse, com um sorriso maligno, enquanto os tiros continuavam a ecoar ao fundo. E você achou que poderia salvar essa mulher? A verdade dela é muito mais assustadora do que você imagina. Cala a boca, ele gritou, tentando ignorá-la. Mas Carla não parou. Em meio ao grito e à adrenalina, ela continuou. Nala não precisa ser salva, Ricardo. Ela é parte do jogo. Você não percebeu? O que ela disse naquele dia? A única coisa que Nala realmente é uma peça no meu tabuleiro. Ricardo se sentiu como se um balde de água fria tivesse sido despejado sobre ele. As palavras dela ressoaram como um sino de alerta. Nala não era quem ele pensava. Uma peça? Uma jogada? O que exatamente ela estava escondendo? Quando olhou para Nala novamente, a expressão de confusão nela se transformou em algo mais sinistro. Repentinamente, Nala se endireitou, sua postura mudando de vulnerável para autoritária. Ricardo, eu não posso mais esconder. Ela começou, a voz firme, mas com um tremor sutil. Eu não sou apenas a mendiga que você conheceu. Eu fugi de um mundo que você não consegue imaginar. Eu sou a herdeira de um império empresarial. E tudo isso foi uma jogada para me manter afastada. O chão sob seus pés desmoronou. As vozes da multidão ao redor se tornaram um zumbido distante. Nala, a mulher com quem conversou sobre sonhos e ambições, era uma herdeira de uma grande fortuna. Era ela quem tinha o controle, enquanto ele havia se deixado levar por uma vulnerabilidade que parecia real. E enquanto Ricardo lutava para processar aquelas revelações, os homens de terno estavam prontos para agir. Isabela puxou Nala para perto de si, mas, num movimento rápido, o homem no comando ergueu uma arma. Chega! Nala, é hora de voltar para casa. Vamos resolver isso agora. A tensão encheu a sala e Ricardo sentiu pânico cresceu. Não! Gritou. Libertem Nala. Ela não é um objeto para ser levado de volta a um lugar que ela não quer. A adrenalina pulsava em suas veias. Nala, segurando a mão de Isabela, olhou para Ricardo com um silêncio que pesava. Uma batida audaciosa ecoou na consciência dele. As luzes do hospital começaram a apagar e, no escuro, as vozes se calaram. Nala se virou para ele. Seus olhos tão profundos e cheios de uma verdade que ele nunca poderia imaginar. Não há como voltar atrás, Ricardo. Se voltar atrás, minha vida estará em risco. Você precisa decidir onde está. Enquanto a tensão explodia ao redor, Ricardo sentiu que chegara ao limite. O que ele não sabia ainda estava prestes a explodir. Um grito estrondoso rompeu do fundo, e uma figura deu um passo à frente. Um homem alto, visivelmente ferido e com um olhar de ódio, apontou para Nala. Você me fez isso, Nala. Você pensou que poderia escapar de mim? A revelação foi uma bomba. O que estava na mesa era muito mais profundo e terrível do que qualquer um poderia prever. Ricardo sentiu a mandíbula travar.
O que estava acontecendo era apenas a ponta de um iceberg, que quando emergisse teria consequências devastadoras. As segundas intenções estavam se desenrolando em todas as direções. O pânico tomou conta de seu peito. Ele precisava decidir, naquele momento de crise, qual lado ele realmente escolheria. E o que mais Nala esconderia de seu passado? O que mais estava em jogo? Ricardo estava paralisado. As palavras de Nala permaneciam flutuando no ar, enquanto o caos se desenrolava à sua volta. Isabela se adiantou, tentando proteger Nala. Os homens internos estavam prontos para levá-las, mas naquele instante, uma figura emergiu do tumulto, colocando-se entre eles e as mulheres. Era um homem que Ricardo reconheceu instantaneamente. Rafael, o ex-sócio de Nala. Alguém que ele achou que estava longe daquela confusão. Rafael sempre fora discreto, mas agora parecia determinado, com os olhos fixos nos homens. "Vocês não vão levar Nala!" gritou Rafael, a voz profunda ecoando pela sala, desafiando a autoridade do grupo que entrara. O ar estava pesado de tensão, e a sala parecia ter sido preenchida por uma eletricidade que todos podiam sentir. Os homens internos hesitaram, mas não recuaram. "Quem é você para nos impedir?" respondeu um deles, com desprezo. "Ela é nossa para levar." Com a respiração acelerada, Ricardo viu Nala olhar para Rafael, sua expressão cheia de alívio misturado com desconfiança. "Rafael, o que você está fazendo aqui?" "Eu não posso deixar você ir, Nala. Você sabe o que isso significa." A pressão aumentou. Ricardo mal conseguia processar aquilo. O passado de Nala estava voltando à superfície, e não era só sobre quem ela era. Era sobre o que Rafael sabia. "Eu não sou mais parte disso. Eu escolhi outra vida", Nala declarou, sua voz tremendo, mas firme. A incerteza em sua expressão era palpável. Mas então, como um raio, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou no corredor. O barulho fez todos congelarem, e o caos se instalou. As luzes piscavam, e a fumaça começou a invadir a sala, cobrindo tudo com uma nuvem densa e sufocante. Gritos e alarmes reverberaram, e o pânico se alastrou rapidamente entre os presentes. "Todos para o chão!" gritou um dos policiais, enquanto as pessoas se atiravam ao chão em busca de abrigo. O grupo de homens internos se espalhou, se posicionando defensivamente, mas Ricardo não conseguia pensar no que fazer. Nala e Isabela estavam em perigo. Em meio ao caos, Ricardo ouviu a voz familiar de Carla cortando a fumaça. "É uma armadilha! Eles não estão aqui para salvar Nala!" Seus olhos brilhavam com um misto de animação e desprezo. "Estão aqui para eliminá-la." Ricardo mal podia acreditar no que ela estava dizendo. E enquanto tentava focar, uma figura encapuzada emergiu da fumaça, atirando-se em direção a Nala. Com um grito de horror, Ricardo se lançou à frente, empurrando Nala para o lado. Não! O impacto foi brutal. Ele foi derrubado no chão enquanto a figura desaparecia na confusão. Sentiu a dor que se espalhou pelo corpo, mas não tinha tempo para se concentrar nela. O que havia acabado de acontecer o atingiu como um golpe. "Ninguém se mexe!" o homem encapuzado gritou, a voz distorcida. Ricardo se levantou, a cabeça zunindo. A última cena que viu foi o olhar aterrorizado de Nala enquanto lutava para entender o que ocorria. Em uma fração de segundo, tudo se transformou. O homem se virou e, com um movimento rápido, uma arma surgiu entre os dedos. No entanto, antes que ele pudesse disparar, uma sombra pulou sobre ele. Era Rafael. Eles se engajaram em uma luta inesperada, com os dois trocando socos. O lugar se tornando um campo de batalha improvisado. Ricardo lutava para se manter de pé, a adrenalina correndo com força total. O que era isso? Quem era esse homem? E o que ele queria de Nala? As perguntas gritavam dentro da cabeça dele, impossíveis de serem ignoradas. Cada golpe trocado entre Rafael e o atacante pulsava em seu coração. E foi nesse momento de pura confusão que Nala, com suas mãos tremendo, gritou: "Eu sou a herdeira de uma fortuna." Mas não é o que você pensa. A verdade é muito mais sombria. O que ela quis dizer com isso? O nó na garganta de Ricardo apertou.
Tudo parecia prestes a se desmoronar ainda mais. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. As luzes continuavam a piscar. A fumaça se espalhava. O mundo deles estava virando de cabeça para baixo, com segredos começando a ser revelados no meio da batalha. O que mais seria tirado de dentro deles nesse turbilhão? E enquanto os gritos aumentavam, a única certeza que Ricardo tinha era que ele estava prestes a perder tudo, ou ganhar uma verdade que mudaria suas vidas para sempre. O caos se instalou na sala. O tiro ecoou, e tudo ficou tenso. O ar parecia pesado. Ricardo estava atordoado, mas a visão de Nala e Isabela sendo cercadas pelos homens internos o despertou. Ele se levantou, ainda atordoado, mas com adrenalina pulsando pelas veias. Não podia deixar isso acontecer. Não, Nala! Ele gritou, correndo em direção a elas. A visão de Isabela protegendo Nala era como um sopro de esperança, mas a situação era crítica. O homem encapuzado ria contra Rafael, enquanto confusões se espalhavam ao redor, e as luzes do hospital piscavam. O medo esmagava Ricardo, mas ele recusava se render. "Fiquem atrás de mim!" Isabela gritou, olhando para Nala com uma determinação feroz que Ricardo adorou ver. Sua força era uma máscara contra o medo, e isso lhe deu coragem. Enquanto a luta entre Rafael e o atacante se intensificava, Ricardo tomou uma decisão. Ele precisava distrair aqueles homens. "Ei!" gritou, chamando a atenção para si mesmo. "Vocês não vão conseguir levá-la, e não iremos." "Deixa!" Ele ficou diante deles, encarando com toda a bravura que conseguia reunir. Os homens hesitaram, e naquele momento de incerteza, Rafael conseguiu um soco que fez o atacante cambalear para trás. O caos estava em alta, mas a determinação de Ricardo crescia. "Não precisamos disso!" Um dos homens internos gritou. "Nala tem que voltar e não vamos nos detiver por questões sentimentais. Ela é uma pessoa, não um objeto que vocês podem levar a qualquer lugar." Ricardo resmungou, seu coração pulando no peito. As vozes começaram a palco com a força de sua determinação. Ele estava lutando por Nala, e isso era mais forte do que qualquer coisa. De repente, o telefone de Rafael tocou, quebrando o clima. É isso. Ele rapidamente atendeu e, ao ouvir do outro lado, sua expressão se transformou em choque. "O quê? A polícia? Já estão a caminho?" As palavras saíram entrecortadas. Aqueles homens não queriam desistir, mas a chegada da polícia poderia mudar tudo. O grupo dos atacantes se dispersou, percebendo que tinham pouco tempo. "Temos que ir agora!" um deles gritou, mas Isabela se adiantou. "Vocês não vão levar minha irmã!" ela bradou, sua coragem brotando de forma impressionante. O que seu irmão e a família dela haviam enfrentado? Ricardo sentiu a tensão aguda em seus músculos, mas, vendo Nala, sua mente se iluminou. "Projeta um futuro diferente, Nala. Não se deixe levar por esse passado!" ele gritou. Era um empurrão. Pôs. Olhos de Nala, inicialmente cheios de indecisão, encontraram os de Ricardo. E naquele momento, uma faísca de coragem acendeu. "Eu não posso voltar. Não após tudo isso!" Nala sussurrou. E sua determinação era clara. A voz dos homens internos agora se tornava um eco distante. Em um movimento rápido, o grupo se espalhou, e Nala avançou, unindo-se a Isabela e Ricardo. Rafael estava com eles, e a força que formaram era inquebrável. As sirenes ecoavam ao longe. O que aconteceria agora? Não havia tempo para pensar. Um dos homens internos olhou para Ricardo e, num último ato de desespero, ameaçou. "Isso não vai acabar aqui, Nala. Você ainda precisa enfrentar sua verdade." Mas o tom já estava cheio de frustração, como se soubessem que havia perdido. As portas de saída se abriram enquanto um grupo de policiais entrava. "Todos para fora! Agora!" As ordens ecoaram entre os que estavam na sala, e o alvoroço se aprofundou ainda mais. Ricardo sentiu um alívio misturado com um peso no coração. Ele sabia que aquela batalha estava apenas começando, mas com Nala ao seu lado havia esperança. Eles saíram juntos, corações pulsando,
sem saber o que o futuro reservava. Antes de desaparecer por ali, Nala olhou para Ricardo, uma expressão forte no rosto. Obrigado por me salvar. As palavras, um sussurro de gratidão, ecoaram e se misturaram ao tumulto. Mas enquanto a equipe policial levava o homem encapuzado sob custódia, a sombra de Carla pairava. Ela observava, um sorriso enigmático nos lábios, como se soubesse algo mais. O que isso significava? O que estava por vir? Ricardo sentiu que a história não tinha terminado. Era só o começo. Agora, se você ficou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer esta comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inesperado. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho intrigante. Vamos juntos fazer essa história ressoar.